Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Queridos irmãos, vamos nos colocar em pés. Nós vamos fazer uma oração agora. A palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, lá a parte B, diz assim, que muito pode, por sua eficácia, a oração dos justos. Aleluia. Somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus. E por sermos justificados pelo sangue de Jesus, praticamos a justiça. Amém? Glória a Jesus. Então, creia que o Senhor vai ouvir a nossa oração nessa noite. Nós vamos orar pelos enfermos. Eu peço a oração pelo meu esposo, irmão Aldir, irmão Rodrigo, estão com essa virose, tosse, febre, dor de cabeça e tantos quantos estão. Eu creio que muitos dos nossos irmãos estão acometidos por essa enfermidade, por essa virose que está dando, né? Dizem que tá dando, né? Porque se vendesse ninguém queria, né, irmãos? Então, está aí acometendo aí a muita gente, e nós vamos orar por esses irmãos, outros irmãos que vocês conhecem, que estão enfermos. Vamos orar pela irmã Fátima Teles, vamos orar aqui pela nossa irmã Sueli, vamos orar pelo irmão Carlos, que está lá hospitalizado. Vamos apresentar os irmãos, e em especial nós vamos apresentar esse culto de missões, nós vamos apresentar os missionários. Hoje nós estamos aí, né, nós tivemos aí o vídeo dos missionários lá em Portugal. E aí, cadê a Ieda? Eu procurei aqui nesse vídeo a Rafaelinha e o Diniz, um casal que saiu daqui, neta da irmã Ieda, e estão lá em Portugal. E o Diniz, eles não foram como missionários, eles foram morar ali. Eu procurei Ieda ali, o Diniz, porque o Diniz ele está tocando lá em Portugal, né? E eu procurei ali o Diniz, né? A Rafaela, salvo engano, ela está cantando, né? Ela está no louvor. Acompanhe pelas redes sociais. Eu procurei a Rafaelinha e o Diniz, mas não os vi, eu não lembro qual é a cidade, eu acompanho pelo Facebook. Mas vamos orar em especial por esse casal, pastor Adriano, ali em Portugal. Mas, irmãos, a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem missionários em muitas nações. E nós vamos orar nesse momento por esses irmãos, né? Por esses missionários. Nós lemos hoje, nós aprendemos hoje, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. E quando Jeremias foi levantado ali,
na nação de Judá, ali no reino do sul, os embargos, a perseguição, tudo que Jeremias enfrentou ali, mas o Senhor era com ele, aleluia. E eu creio que não é diferente, irmãos, não é diferente. Somos perseguidos independente de sermos missionários ou não. Somos perseguidos, mas o Senhor é comigo, é com você. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor nos prometeu que Ele estabeleceria, que Ele instituiria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. E eu creio, como igreja, o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, aleluia. Porque o Senhor é com a sua igreja, porque o Senhor é conosco. Cadê o Gabriel? Gabriel, faz um ritmo aí de guerra, meu filho. Cadê o Gabrielzinho aqui na bateria? Gabriel tá lá atrás, né? Ele tá lá atrás, Jeane? Então vamos lá, vamos ver se a Júlia consegue fazer. Faz aí, Julinha. Um ritmo bem de guerra, irmãos. Vamos guerrear. É momento de guerra. Um guerreiro não pode guerrear sentado. Um guerreiro não pode guerrear balbuçando, não. Ele tem que abrir seus lábios. Guerreie, vamos guerrear. Se você puder marchar e quiser, marche. Porque é hora de guerra. É momento de guerra. O reino espiritual, irmãos, ele é real. Os Satanás e seus anjos, eles não dormem. Eles não param de guerrear contra a igreja do Senhor. Aleluia. Levanta tuas mãos para o alto. Vamos lá, Julinha. Vê se tu consegue. Vê se tu consegue fazer um ritmo de guerra. Aleluia. Levanta a tua voz, igreja. Vamos orar. Vamos começar apresentando os enfermos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, em reunião, em assembleia, na tua igreja, Pai, na tua casa, Senhor. E nós te apresentamos, Pai, nessa noite, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos. Pai amado, santo, visita, Senhor, nesta hora. Pai, entra, Senhor, com a providência de cura. Cura, restabelece, Pai, a saúde dos teus filhos, a saúde dos teus servos, Pai amado. Visita, Senhor, ali meu esposo, visita meu filho. Pai, visita, Senhor, ali, Pai, lá naquele hospital 28 de agosto. Ali, Pai, o irmão Carlos, Senhor da glória. Pai, eu creio, Senhor, que tu já entraste com a tua providência, porque como é difícil, nós temos ouvido os testemunhos, como é difícil, Pai, um acidentado conseguir uma cirurgia do dia para a noite naquele lugar. E teu filho, Pai, entrou num dia e conseguiu a cirurgia. E, Pai, a cirurgia que era para quarta já foi antecipada, Senhor, porque tu estás com ele naquele lugar, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos render graças a ti, Pai, por tudo isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a tua filha, Pai, a Fátima Teles. Senhor, visita a tua filha. Ela tem um procedimento este fim de semana para fazer. Pai, nós cremos, Senhor, que tu deste, Senhor, sabedoria para os médicos, Senhor. Os médicos são instrumentos teus. Os médicos são tuas ferramentas, Pai. Usa, Senhor, esses médicos, Pai querido, para que esse procedimento venha a ser uma bênção. E a tua filha venha receber a cura, Pai, através de tudo isso, Senhor. Visita, Pai. Senhor, cura, Pai. Cura, entra, Pai, tu és o Jeová Rafá, tu és o Jeová Rafá, Senhor, tu és o Jeová Rafá, Pai, cura, Senhor, cura os enfermos, visita aqueles que nós não lembramos o nome, mas tu sabes, Senhor, que estão enfermos, vai visitando, Senhor, cura, Pai, visita a saúde da Sueli, Senhor, é tua filha, Pai, é tua serva, Senhor da glória, Pai, visita, Senhor, vai tirando, Senhor, vai tirando tudo aquilo, Pai, que tem impedido a tua filha de gozar a saúde, Pai, vai tirando, Senhor, vai livrando, vai, Senhor, em nome de Jesus, limpa, Senhor, limpa o sangue, limpa, Pai, visita os rins, visita, Senhor, a coluna vertebral, visita, Pai, todos os órgãos, Senhor, da planta dos pés, Senhor, aos fios dos cabelos, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, te apresentamos, Senhor, os missionários, Pai, aqueles que tu levaste, Senhor, daqui, Pai, para um lugar estranho. Senhor, é outra cultura, é outra língua, é tudo diferente. Pai, visita teus filhos ali, Pai. Vai entrando com a providência. Vai, Senhor da glória. Vai acampando os teus anjos, Senhor, em especial nessa noite ali, pastor Adriano. Pai, ele pede, Senhor, recurso. É recurso financeiro, é recurso, Pai, humano que teu filho está precisando. Senhor, envia. Envia porque tu podes fazer. Envia, Senhor, porque só tu podes fazer. Vai abençoando, vai, Senhor, livrando cada missionário nesse canto deste mundo, Senhor da glória, porque és tu
saíram da sua pátria natal, Senhor, para estar, Senhor, te servindo, levando o teu ide, evangelizando. Pai, cura, Senhor, lá onde eles estiverem, onde eles colocarem a mão, Senhor, que haja cura, onde eles colocarem a planta dos pés, Senhor, que tu possa dar por possessão, Senhor, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que tu nos darás a nação por possessão. Pai, a nação é tua, o mundo é teu. Faz, Senhor da glória. Nós clamamos, nós oramos, nós confiamos em ti, Senhor, e nós esperamos em ti, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. E a tua igreja te aplaude por tudo que tu és, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que tu vais fazer, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Hoje nós temos culto de missão. Como nós vemos o vídeo, vemos os irmãos que estão em vários países desse mundo afora, né? Levando o ID do Senhor. E quando nós falamos em missão, pensamos logo que tem que ir para outro lugar. Mas a nossa missão é aqui no Augusto Montenegro, no Ilha do Vale, em Manaus, no interior do Amazonas, onde Deus nos enviar, onde Deus nos colocar, nós devemos fazer esse ID do Senhor. E nós vamos, nesse momento, ler um texto da palavra do Senhor, que está em João Evangelho 15, e o verso 16. Então, vamos ler só apenas esse verso. Se os irmãos puderem ficar de pé em reverência à palavra, eu sei que já ficamos de pé, né? Mas estamos na presença do Senhor. E nós temos toda a liberdade de cultuarmos ao Senhor, de darmos glória ao Senhor. Diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Até aqui, os irmãos podem sentar, tá? Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a importância de nós produzirmos fruto. Essa palavra aqui foi o próprio Jesus que falou para os seus discípulos. Jesus aqui, ele estava falando sobre a videira, a qual ele se referia a ele mesmo, sendo a videira verdadeira. E nós, como igreja do Senhor, como cristãos que somos, nós somos os ramos que estamos enxertados nessa videira. E o Pai, o agricultor. Esse texto todo é muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela não envelhece. Eu conheci um pastor que ele passou, acho que uns 3 meses pegando o mesmo tema. Todo culto que ele vinha, ele pregava o mesmo tema. E um dia os irmãos perguntaram: pastor, o senhor não vai mudar não? E o pastor disse: agora que está ficando bom, porque vocês já estão compreendendo. Já me interrogaram é porque estão compreendendo. Então, a palavra do Senhor, todas as vezes que eu for ler o Salmo 23, eu tenho certeza que Deus vai ter algo novinho para mim. Toda vez que eu for ouvir a ministração de alguém pregando esse mesmo texto, eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para mim. Porque a palavra de Deus tem sempre novidade para nós, para nossas vidas. Então, Jesus aqui nesse texto, ele estava falando que ele era a videira verdadeira, e que nós somos os ramos, né? Nós somos os ramos que estamos enxertados nele, que estamos enxertados para nós produzirmos frutos. Então, aqui já tem uma lição para nós, que a videira, ela não é uma árvore de
de ornamentação. Ela não é uma árvore para ornamentar. Até que a gente coloca, às vezes, até na mesa da ceia, né, para chamar atenção, mas ela não é uma árvore de ornamentação. Ela não é uma árvore que vai produzir madeira para fazer construções. Ela não é uma árvore que vai servir para fazer um abrigo. Não, ela é uma planta que vai produzir fruto. Então, já chamando a atenção para nós hoje, que nós como videira, que estamos enxertados nessa videira, que somos os galhos, nós também temos que produzir frutos. Então, missão começa a partir do momento que eu entendo o meu chamado, porque Jesus está dizendo assim, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. O Senhor chamou a todos nós para estarmos produzindo. O Senhor chamou cada um de nós. Ele diz assim, são muitos chamados e poucos escolhidos. Todos nós somos chamados, mas aqueles que são escolhidos especificamente para uma obra, conforme os dons que Ele distribuiu a cada um de nós. Todos nós temos dons do Senhor. Os dons não são só dons espirituais, são dons naturais que também são servidos na obra de Deus para servir ao Senhor. Olha que a irmã está tocando, é um dom natural. Um dom natural, que não é um dom espiritual, mas é um dom natural. Mas ele é muito útil na obra do Senhor. Então, todos nós somos úteis na casa do Senhor. Mas quem são esses escolhidos? Aqueles que atendem o chamado. Esses são os escolhidos, aquele que entende o chamado, aquele que compreende e entende, Senhor, Tu me chamou, eis-me aqui. Então é para aquele que o Senhor chama. Todos nós somos chamados, mas nem todos vão dizer, eis-me aqui, Senhor. Quantas pessoas colocam desculpa, eu não posso porque eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Quem disse que para fazer uma missão é preciso ser um pregador? Eu não sou uma pregadora. Eu não sou uma pregadora. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor, quando Ele me chamou. Eis-me aqui para o chamado, para fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Aquilo que Tu colocares na minha mão, eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer porque é maravilhoso, é privilégio do Senhor. Estarmos na obra, estarmos enganjados nesse exército do Senhor. Isso é um privilégio para nós. Estarmos na presença do Senhor e servir ao Senhor. Então, esses frutos, lá em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não vai ter ninguém que vai proibir alguém de fazer o bem. Será que tem alguém tão louco que vai proibir alguém de fazer o bem? Vai proibir alguém de ser bondoso, alguém de ser pacífico, alguém de ser fiel, exercer a fidelidade, exercer o amor, que é o vínculo da perfeição? Não. Então, esse é o fruto que nós temos que começar a produzir na causa do reino. Esse é o fruto que nós devemos produzir com excelência. Quando nós entendemos isso, nós vamos compreendendo o chamado do Senhor, nós vamos compreendendo o chamado de Deus para nós. Para cada um, o Senhor, Ele tem algo para ser exercido na obra do Senhor. Eu, quando comecei a fazer algo na igreja, eu comecei limpando. E continuo limpando, irmão, se necessário for, porque lá no deve, sempre eu estava limpando a igreja. E depois eu comecei a trabalhar no ministério infantil. Eu sempre conto esse testemunho. E o Senhor, Ele chama aquelas pessoas que são às vezes tão, parece improvável, né? Ele chama as pessoas que não são para confundir as que são. Eu era uma pessoa extremamente tímida, que não tinha coragem de nem quase falar com essa pessoa. Mas o Senhor chama. E quando Ele chama, Ele nos capacita. Quando nós vamos vendo no Evangelho do Senhor os seus discípulos que estavam com Ele, os seus discípulos
antes aprendiz, discípulo, muitos deles inseguros, como o apóstolo Pedro, exaltados, incapazes de realizar a obra que o Senhor havia dado a eles. Mas o que fez a diferença nesses homens foi quando eles receberam o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, aquele inseguro já não era mais inseguro. Aquela pessoa exaltada já não era mais o exaltado. Aquela pessoa que era incapaz já não era mais, porque o Espírito Santo, ele dá ousadia. Aqueles que recebem o Espírito Santo, aqueles que recebem os dons espirituais, eles não são para ficar atados de mãos cruzadas, não. É para fazer algo, para produzir algo no reino, em prol do reino. Então nós vamos ver quando eles foram cheios do Espírito Santo, aqueles irmãos que antes eram inseguros, eles não mais agora eram capazes de dar suas próprias vidas em prol do reino. Eles não tinham mais nem a sua própria vida por preciosa, abriam mão do seu eu, do seu direito, abriam mão de tudo em prol do reino. E é isso que o Senhor quer que eu e você faça. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e às vezes a gente quer dar um jeitinho. Ah, não, mas tem que ser do meu jeito. Não, quando nós dissemos sim para o Senhor, não é mais o meu jeito, é o jeito do Senhor. Não é mais a minha maneira, mas é a maneira de Deus. Então esses frutos que nós começamos a produzir, eles começam nos regenerando. E é através de que a gente é regenerado? Através da palavra. Através da palavra eu sou regenerada. Através da palavra nós somos regeneradas. O próprio Jesus, ele diz aqui nesse mesmo texto, que aquele que está nele, que está enxertado, ele como a videira e o Pai como o agricultor, ele vai poldar. Ele polda para quê? Para que dê mais fruto ainda. O que é poldar? É tirar aquelas galhos secos que está improdutivo, é tirar as folhas, aquilo que não está, que está impedindo às vezes de frutificar. Então hoje para nós, o que será que está impedindo de eu frutificar ou você frutificar? Será que tem algo que está ainda impedindo de nós frutificar? Se estiver algo que esteja impedindo de nós frutificar, nós temos que se deixar ser poldado pelo agricultor, pelo Senhor. Nós devemos deixar ser tratados por Ele. Então, para fazer a obra de Deus, nós primeiro temos que ser tratados. Não é do nosso jeito, da nossa axiologia, da nossa maneira de ser. E quando os discípulos do Senhor, eles entenderam e receberam o Espírito Santo, eles foram incapazes de dizer não para o Senhor. Eles foram incapazes de rejeitar o chamado, porque agora eles estavam prontos, eles estavam, treinados pelo Mestre, e agora estavam cheios do Espírito Santo para anunciar as boas novas do reino. E é interessante que Jesus, ao enviá-los, aí Jesus vai e diz assim: vocês têm toda a autoridade para curar os enfermos, para limpar os leprosos e para dizer que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus que não é comida e que não é bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porque onde tem justiça de Deus, tem paz. Onde tem justiça e paz, o povo se alegra. Nós temos visto isso na nossa nação. Quanta injustiça, por isso há uma falta de paz. E nós, como os mensageiros do Senhor, como os missionários do Senhor, nós devemos implantar o reino de paz, nós devemos implantar o reino de justiça, nós devemos levar a alegria do Senhor, que é a nossa força, aos que estão sem esperança, aos que perderam a esperança. Porque quando uma igreja entende que nós somos chamados para frutificar, a obra expande. O reino se expande.
pessoas são alcançadas, povos são alcançados, nações são alcançadas, pessoas na nossa cidade alcançadas. Quantas pessoas estão à margem, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, porque só produz quem tem vida. Só produz quem tem vida. Se nós não estivermos enxertados na videira, como nós vamos poder produzir? Se nós não estivermos enxertados em Cristo, nós não temos vida. Porque onde Ele está, onde Jesus toca, a vida. Onde Ele toca, existe milagre. E o maior milagre é vidas alcançadas. O maior milagre não é um câncer sair. O maior milagre não é um cadeirante levantar da cadeira. O maior milagre é uma pessoa ser alcançada pela palavra. É uma pessoa ser alcançada pelo Evangelho. E os nossos corações têm que arder por isso. Os nossos corações têm que queimar pelo reino de Deus, para que ele seja implantado nos corações. Reino é domínio, é governo de Deus, é deixar-nos ser liderados por Ele, é deixar-nos ser governados pelo Senhor. Não mais o nosso eu, o nosso coração enganoso, o nosso coração egoísta, que busca os próprios interesses, mas é o interesse do reino, é o interesse do reino. Isso que os discípulos fizeram. Agora apóstolos, enviado pelo Senhor, enviado cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, para anunciar as boas notícias do reino. E eles faziam muitas vezes aquilo que eles não queriam, porque eles eram, como a conselheira agora falou, nós estamos na lição de Jeremias. Às vezes, quando nós vamos levar uma palavra, eu até falei domingo passado na escola bíblica, nem sempre o que é bom significa ser agradável. Nem sempre o que é bom significa ser agradável. Porque às vezes a gente vai levar uma palavra de confronto, uma palavra que vai precisar ser poldado, e ninguém gosta de ser poldado porque vai arrancar algo. Mas é necessário. Uma dor não é agradável, mas uma dor ela mostra que tem alguma coisa errada e é necessária. Então é preciso gerar frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Fruto que demonstram arrependimento. E às vezes a gente busca muito avivamento, a gente pensa que avivamento é só rodapiar, sabe, não, avivamento verdadeiro, crentes avivados de verdade, eles têm prazer em servir, eles têm saúde espiritual. Quando nós somos saudáveis espiritualmente, nós geramos fruto. Quando nós somos saudáveis, nós temos prazer em abrir mão das nossas vontades, em abrir mão do nosso erro, em prol do reino. Quantos missionários foram, por exemplo, para países muçulmanos, onde o evangelho é terrivelmente odiado. Missionários são até hoje decapitados. Até hoje, em pleno século 21, igrejas são queimadas, crentes queimados, perseguidos. Nós estamos tão abençoados que nós estamos num país livre, um país onde nós temos toda a liberdade, um país onde nós temos liberdade. Se nós quisermos passar a igreja aqui 24, eu sempre dizia lá na igreja do 10, ora, diga nós, se a igreja, que privilégio seria se essa igreja ficasse aberta 24 horas, tivesse pessoas disponíveis. Não, irmã, daqui você fica uma hora, daqui outra hora eu fico, da outra hora fica mais 2, fica mais 3. Quem dera se a igreja permanecesse aberta 24 horas, para que todo o tempo essa igreja tivesse alguém aqui para receber os que estão mancos, os que estão cegos, os que estão aleijados, para conduzi-los, para levá-los a enxergar, para levá-los a caminhar no caminho do Senhor, para enxergar a verdade do reino, para escutar. Mas até às vezes nós mesmos
Temos como comichões no ouvido, como o apóstolo Paulo diz. Não queremos ouvir a palavra da verdade. Não queremos ouvir a palavra que nos chama a atenção para nós atentarmos como igreja do Senhor a ouvir o que o Espírito diz. Mas a palavra diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito está dizendo hoje para você. O que o Espírito está dizendo esses últimos dias para nós. O que o Espírito está dizendo esses últimos dias para a igreja do Senhor. Será que o Espírito está dizendo coisas só para nos agradar? Se for assim, não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele nos confronta. O Espírito de Deus, ele vai nos confrontar. Ele vai dizer: é hora de se despertar, igreja. É hora de buscar o Senhor. É hora de nós não buscarmos o nosso interesse. É hora de nós pararmos de ser só ornamentação e produzir. Chega, às vezes assim, templos como o nosso, né? Graças a Deus, tudo maravilhoso. Mas quantos irmãos estão num lugar, às vezes até em cavernas escondidos. Se você for acompanhar a igreja perseguida, vocês vão ver. Irmãos que estão em lugares subterrâneos. E Bíblia sendo traficada, porque não pode entrar Bíblia. Ficar na fila para ler uma página, um versículo para ler. E nós aqui temos tanta liberdade. É Bíblia de todo jeito. Bíblia da vovó, Bíblia da mãe, Bíblia do pai, Bíblia do jovem, do adolescente. Não importa. O importante é nós buscarmos a palavra. Porque nós seremos cada dia, sabe, poldado pela palavra. Quando nós nos enchemos da palavra, nós vamos sendo poldados. E aí nós vamos começar a produzir frutos. Porque não é interessante nós falarmos tanto de missões. Nós vamos fazer missão ali, nós vamos fazer missão ali. E não começar, nós entendermos o nosso chamado, onde Deus nos colocou, onde Deus nos chamou para fazer. Às vezes é perto da nossa casa. Às vezes é alguém da nossa família. Às vezes é alguém que está ali precisando de uma palavra de ânimo. E nós podemos fazer. Nós podemos levar. Nós podemos fazer um pouco mais. Eu sempre conto um testemunho, acho que eu até contei aqui na Macrocela para as irmãs, que quando nós fomos para ter fé, nós fomos recém-casados, há mais de 30 anos atrás. E eu tinha 22 para 23 anos. E ao chegar lá, eu fui morar numa casa, e tinha muitos meninos, muita criança. E umas crianças que tinham os hábitos assim, sabe, não muito bom, que gostava de pescar as coisas da casa do outro. Se via alguma coisa na varanda, puxava. E fizeram isso na minha casa e eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? E o Espírito Santo falou: ensine a palavra para eles, você pode. E eu resisti por algum tempo. Mas depois eu entendi: Senhor, eu vou fazer. Eu creio que é o Senhor e eu vou fazer. E comecei a reunir aquelas crianças na minha casa. Naquela época não existia célula, ainda não tinha um projeto celular. E eu comecei a reunir aquelas crianças na minha casa, toda semana, toda sexta-feira, 5 horas da tarde. Algumas chegavam da escola, já vinham direto lá para minha casa. Eu preparava um lanchinho, não tinha nem minha filha ainda. Preparava um lanchinho e fazia para aquelas crianças. E comecei a contar a história bíblica, orar com elas, ensinar um corinho. Que eu trabalhava na igreja com criança e na sexta-feira eu fazia esse trabalho com as crianças na minha casa e no domingo ela estava toda na minha porta para me levar, acompanhar para a escola bíblica dominical. Só naquele tempo eu levava mais de 10, 15 crianças para a escola bíblica, só que ficava na minha casa na sexta-feira comigo lá. E através disso os pais, avós foram se chegando ao Senhor. E hoje, pessoas daquelas crianças, alguns rapazes, hoje são homens, pais de família, pastores. E eu encontrei um rapaz, um pastor, e ele disse: eu agradeço muito a senhora porque a senhora me ensinou os primeiros caminhos, as primeiras letras da sagrada palavra do Senhor.
E hoje eu estou aqui porque alguém se importou comigo. E às vezes a gente acha que esse trabalho é tão mínimo, sabe? Porque a gente quer ser cantor, a gente quer ser pregador. E o Senhor diz assim, vai, produz fruto. O Senhor não mandou nós estarmos ocupados com tanta coisa, Ele mandou nós produzirmos. O Senhor não mandou nós estarmos tão preocupados com coisas, sabe, que às vezes tira o foco do que é o reino. Ele mandou nós produzirmos. Produza aquilo que Deus colocou para as tuas mãos. Vá produzir esses frutos dignos. É esse fruto que nós temos que produzir. É se preocupar com vidas. Vidas são mais importantes do que coisas. Vidas são mais importantes do que nós às vezes esquecermos que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E que esse corpo não pode estar parado, esse corpo não pode estar dormindo, esse corpo não pode estar paralisado, esse corpo tem que estar em movimento. Esse corpo tem que estar em movimento. Ele tem que estar com esse versículo que nós lemos, enxertado em Cristo, que é a videira verdadeira. Porque quando nós entendemos isso, nós vamos começar a nos desprender, sabe, esquecer. Porque hoje, muitas igrejas estão sendo como entretenimento. E Deus nos chamou para nós sermos entretenimento. Deus nos chamou para produzirmos fruto. Produzirmos fruto. Ele diz para nós sair pelos becos, pelos valados, quando Ele conta aquela história. E vai, traga os mancos, traga os aleijados, traga os cegos. Traga todos para a minha casa. Traga eles, porque aqui eles vão enxergar. Porque aqui eles vão aprender a caminhar. Porque aqui eles vão começar a ouvir. Porque não tem como chegar diante da presença do Senhor e permanecer a mesma coisa. Não tem como conhecer Jesus de verdade, nós permanecermos na mesmice. Nós somos uma igreja, eu sempre tenho dito, Senhor, como igreja eu não quero, Senhor, viver na mesmice, eu não quero ser uma igreja que viva na mesmice, eu não quero ser uma crente que viva na mesmice, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente, eu quero produzir, eu quero mais do Ti, eu quero mais do Teu reino. Eu não quero me conformar. Eu quero mais da Tua presença. E nós, mais do que nunca, nós devemos entender isso. Nós devemos compreender isso. Talvez não é essa palavra que você gostaria de ouvir hoje, mas é essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Eu sempre digo, Senhor, eis-me aqui. Eu lutava muito com Deus, irmão, porque às vezes o Senhor usa com exortação. E eu, por muito tempo, eu questionava muito. Às vezes eu queria ser tipo aqueles irmãos lá que colocam Deus na parede. Senhor, pelo amor de Deus, me ensina a falar assim, Jesus. Sabe, ser mais. E o Senhor diz, minha filha, seja o que eu te coloquei para ser. Seja como eu te chamei para ser. Então, seja você mesmo, mas pregue a palavra, anuncie as boas novas. Sabe, com o teu modo de ser, com o teu modo... Quando ele diz assim, produzir fruto. Ele está dizendo assim, olha, quando tu começar a produzir fruto, até com o teu estilo de vida, tu vai atrair pessoas. Até com o teu estilo de falar, tu vai atrair pessoas. Com o teu estilo de ser uma verdadeira crente, um verdadeiro crente, tu vai atrair pessoas. Com o teu modo de ser, com o teu estilo de vida. Porque esse mundo, ele precisa de pessoas dessa forma. Deus nos chamou para sermos essas pessoas que sejam frutíferas, que produzam esses frutos. Esse é o objetivo da videira. Esse é o objetivo da videira, produzir frutos. Produzir frutos. Esse é o nosso objetivo como igreja do Senhor. Então nós estamos enxertados para produzir. Nós estamos enxertados no Senhor. E quando damos fruto, nós vamos expandir o reino. Quando nós produzimos fruto,
vidas vão ser salvas, vão ser resgatadas. Quando nós produzimos fruto, o reino do Senhor ele vai se expandir. Pessoas vão conhecer Jesus através dos frutos que nós vamos gerando. E não tem como se envolver na obra de Deus e não gerar frutos. E nós vamos também, irmão, aquele que produz, aqueles que abraça a missão da obra de Deus, ele vai crescendo em graça, ele vai crescendo em conhecimento, ele vai crescendo espiritualmente, ele vai crescendo cada dia mais, mas não da maneira que nós pensamos o que é ser grande, porque no reino de Deus é diminuindo que a gente cresce, é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive, porque no reino de Deus não é como o nosso. Deus, ele conta comigo e contigo para produzirmos fruto. Quando você vai lá para João 17, nós aqui lemos esse texto de João 15, mas quando Jesus ele vai lá orar pelos seus discípulos, e ali ele orou por mim e por ti também, porque eu acho a oração de Jesus uma das mais lindas orações, essa oração que nós chamamos oração sacerdotal, quando Jesus disse que não queria pedir do Pai para tirar-nos daqui, porque ele sabia que nós íamos passar aflições, que nós íamos passar por desprezo, a igreja do Senhor, até no verso aqui, que os discípulos seriam odiados pelo mundo, porque há um conceito do mundo e um conceito do reino, porque estar no reino de Deus é ser direcionado por ele, é ser liderado por ele, mas o reino do mundo, cada um vive da forma que quiser, como nós temos visto hoje. Mas quando Jesus ora pelos seus discípulos, lá em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, como aqui em João 15 ele diz que nós somos poldados através da palavra, a palavra vai nos limpando, a palavra vai nos transformando. Aí lá em João 17 ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Não tem mais coisa poderosa do que a palavra. A arma mais poderosa na vida do crente é a oração e a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa. É poderosa para quebrar fortaleza, para mudar caráter, para forjar a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos que a palavra ela nos transforma, que a palavra ela nos limpa, que a palavra ela nos fortalece. O próprio Jesus, ele, quando foi tentado, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra de Deus, pela direita, pela esquerda, palavra de Deus, é a palavra. Por isso que às vezes é tão difícil nós ouvirmos a palavra, nós lermos a palavra, nós estudamos a palavra, porque o diabo ele sabe que a palavra é uma arma muito poderosa para despertar no coração da igreja, para despertar no coração da igreja o valor da obra missionária através da palavra, porque não tem coisa mais que liberta do que a palavra. Por isso que é uma arma tão poderosa, que o ide de Jesus é levar a palavra, o ide de Jesus é anunciar as boas novas. Até o endemoniado, irmão, você pensa que o endemoniado, a expulsação é libertação? Negativo, quem está na intercessão sabe, né? Os irmãos que entendem de libertação, né? Porque é a palavra que liberta, é a palavra, porque a palavra vai nos dando instrução, a palavra vai te forjando, a palavra vai me forjando. É essa palavra que desperta no nosso coração também o interesse pela obra missionária, porque quando nós começamos a ler a palavra, nós estamos estudando o profeta Jeremias, que recebeu o chamado do Senhor para anunciar a palavra de Deus a um povo de coração obstinado, um coração duro, um povo
cheio de rebeldia, que não aceitava a palavra de Deus, porque queriam viver de qualquer jeito. E não é diferente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é anunciada, mas muitas pessoas não querem dar crédito à palavra, como diz o profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém deu crédito. Mas o Senhor diz: pregue a palavra, que ouça ou que deixe de ouvir, que queira ou que não queira, anuncie as boas novas, anuncie a palavra, porque naquele dia não vai ter desculpa. Eu não ouvi. Hoje nós temos a rede social, nós temos na TV, nas ruas, em todo lugar a palavra sendo anunciada. E mesmo assim o Senhor está dizendo ainda: igreja, se levante e anuncie a palavra. Igreja, anuncie a palavra. Igreja, anuncie a palavra. Que ouçam, que deixem de ouvir, anuncie a palavra. Quando eu era bem jovem, um certo dia nós saímos para evangelizar. Naquela época nós saímos no domingo. Nós tínhamos um culto chamado culto relâmpago. Não sei se alguns irmãos aqui vão lembrar. O conhecido culto relâmpago. Porque o culto relâmpago era assim, era um culto que nós fazíamos. Primeiro nós fazíamos um evangelismo na rua e depois nós fazíamos o culto relâmpago. Era um culto de um máximo meia hora. Às vezes nem meia hora era. Nós cantávamos o hino da harpa. Com cego andei, perdido vaguei. Nós cantávamos o hino da harpa. Nós orávamos, cantávamos o hino da harpa e uma palavra era pregada naquela boca de ferro. Ou numa caixinha portátil, daquelas bem antigas, né? Mas geralmente era uma coisa bem simples. E um dia nós fomos fazer um culto de rua, nós fomos fazer na frente assim, numa casa, era na rua. E quando nós estávamos começando o culto, uma mulher veio com um balde de água e jogou na gente. Um balde de água na nossa cabeça. Nós não revidamos, porque aí vai entrar o fruto do Espírito, né? Nós não fomos chamados para fazer briga nem confusão, nós somos pacificadores. Frutos dignos de arrependimento, e nós vamos sendo testados. Quando nós começamos a anunciar, nós vamos ser testados, irmão, nós vamos ser provados. E nós saímos daquele lugar e fomos lá para outra esquina e continuamos o culto. Na outra semana nós fomos para outra rua, outro dia na outra rua. E era o famoso culto relâmpago, que era um culto assim. Geralmente nós fazíamos ele entre as 6 horas ou 5:30. E depois a gente ia para casa, tomava um banho corrido e voltava para o culto de treinamento de jovem. E depois ficava às 7:30 para o culto oficial da igreja. Então era assim, parece que o tempo era mais, sabe? Parece que dava mais tempo, né? Hoje parece que tudo é corrido. Hoje parece que nada dá tempo. A gente vem para IBD e às vezes nem se vem para IBD, não, o culto à noite, já fui para IBD, já está tudo certo, né? Não, mas quanto mais nós temos saúde espiritual, mais eu quero estar comprometido com o reino. Não só envolvido, mas eu quero compromisso. Não só envolvidos, mas é comprometido, porque quem se compromete dá vida. Quem se compromete gera vida. Quem se compromete não é só um visitante, ele é um habitante. Habita na casa do Senhor. Ele cuida, ele zela, porque quem habita, quem mora, zela, cuida, se dispõe. Isso é habitar na presença do Senhor. Não só um visitante, o Senhor não quer nós ficamos só envolvidos. Ele quer que nós sejamos comprometidos. Comprometido, dá o tempo, dá o talento, dá recurso. Se você não pode fazer, você dá recurso para quem faz. Se você não pode estar, você pode enviar recurso. Você pode orar, você pode estar orando aqui pelos missionários, pela obra do Senhor. Nós temos a convocação de orar essa semana, né? Toda a igreja, orar juntos, propósito de oração, de compromisso, para que esses dias que nós vamos estar aqui em festa não seja apenas um ajuntamento, mas que seja mais que isso, seja
a Shekinah do Senhor. Seja o momento de nós celebrarmos por essa porta aberta, porque essa porta aberta é uma porta de milagre, é uma porta de vida, é uma porta de cura, é uma porta de restauração de vidas. E a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração. A missão da igreja é de levar o ID do Senhor, de estar à disposição para o serviço, estar à disposição. O verdadeiro missionário, ele não escolhe a função para fazer. É o Senhor que nos escolheu. Você lembra do texto que nós lemos? Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós para que vocês vá e dê frutos. Foi o Senhor que nos escolheu. Então, se Ele escolheu e nós falamos sim para Ele, nós vamos ser obedientes. Porque nós vamos ficar onde Ele nos enviar, onde Ele nos levar. Seja trabalhando no ministério infantil, seja com jovens, seja com anciões, seja com quem for, seja onde Deus nos colocar, nós vamos procurar fazer o trabalho com excelência. Quando eu comecei a trabalhar no ministério infantil, eu não conseguia, eu nunca fiquei almejando assim, como se fosse uma empresa. Tem crente que é assim, né? Não, hoje eu estou lá na porta, amanhã eu vou estar lá. Não. O melhor lugar que eu estou, Senhor, é esse lugar aqui. O melhor lugar que eu estou, Senhor, é estar aqui. Seja na porta, seja com as crianças, onde o Senhor nos colocar, seja onde Tu me enviar, Senhor, onde Tu me colocar. Senhor, esse é o melhor trabalho que eu posso exercer, porque esse foi o chamado do Senhor para a minha vida, esse foi o chamado do Senhor para Ti. Exerce esse ministério como um bom servo do Senhor. Onde Deus te chamar, onde Deus te colocar, faça com excelência. Coloque no seu coração, esse é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar, não tem lugar inferior diante do Senhor. Não tem lugar inferior na casa de Deus. Não tem lugar inferior. Todo lugar é lugar de honra, porque nós vivíamos à margem. E o Senhor nos trouxe para sentarmos em lugares de nobreza, que é a presença dEle como filhos amados, resgatados, para levar o ídolo do Senhor, para anunciar. Não existe lugar inferior na casa do Pai. Não existe lugar inferior. Não existe. Todos são lugares de honra, todos são lugares privilegiados, porque nós somos filhos amados, para fazermos o ídolo do Senhor. Todos estão enxertados na videira. A videira é Ele, um só. E todos nós somos galhos, somos ramos. Nenhum é melhor que o outro. Nenhum é melhor porque tem um título, porque tem... Não tem isso diante de Deus. Todos nós somos chamados, convocados para sermos a eclésia do Senhor, chamados de dentro para fora, para levar o índio lá no mundo, para levar, anunciando o Evangelho aos perdidos. Esse é o chamado do Senhor. E o chamado do Senhor às vezes é árduo, mas é honroso. Às vezes tem pessoas que não querem nem ser missionário, né? Porque chega um missionário e diz assim, eu passo isso, passo aquilo. E o Senhor que chama, o Senhor cuida, irmão. O Senhor cuida. Eu conheço muitas pessoas, muitos servos de Deus, que vivem na obra, sem salário, sem ter, e Deus dar do melhor, com excelência. Porque aquele que chama, Ele é fiel para cuidar. Ele é fiel. Então, se você, jovem, tem um chamado, ou se você, irmão, tem um chamado, qualquer um de nós que recebeu um chamado do Senhor, esteja pronto e diga sim para Ele, porque é um privilégio
servirmos a Ele. É um privilégio estarmos servindo ao nosso Deus. E se o Senhor te chamou para estar aqui, qualquer lugar que você estiver é um lugar honrado, é um lugar privilegiado. Não se sinta inferior. Eu não sou um pregador, não sou uma cantora. Não, você é um privilegiado, você está na presença do Rei, você faz parte desse reino. Todos nós somos honrados por Ele, para servirmos, para produzirmos. Esse é o chamado da igreja, para produzir frutos, para gerar frutos. E mais do que nunca nós devemos estar à disposição do reino. Mais do que nunca nós devemos estar à disposição. A igreja no mesmo propósito de oração, de comunhão, irmão, não tem coisa mais linda do que ver uma igreja que tem compromisso unânime, que tem o mesmo propósito. Estamos aqui orando, estamos aqui, irmãos, juntos, estamos aqui nessa causa. Essa causa é da igreja, essa causa é do Senhor, e nós vamos diante do Senhor apresentar vidas, clamar por vidas, levar vidas diante do Senhor. É o chamado de Deus para mim e para ti. É o chamado da igreja. Até você mandar uma mensagem para alguém: olha, querido, hoje tem culto, eu estou sentindo a sua falta. Você é importante no corpo de Cristo. Você faz falta no corpo. Você está fazendo missão. Você está fazendo a obra de Deus. E esse pouco vai gerar muito. Esse pouco vai gerar vida transformada. Esse pouco vai gerar vidas resgatadas, transformada pelo poder do Senhor. Então esse é o chamado meu e teu nessa noite. Eu quero convidar a igreja para se pôr de pé. Se você tem esse chamado, você sente no coração esse chamado para levar o ID. Talvez você se sinta incapaz, inferior, ou nada. É exatamente o que Deus está chamando. É exatamente assim que Deus está chamando. Quando você se sente um nada, quando você se sente incapaz, é exatamente você que Deus está chamando. Porque Ele chama e capacita. Ele forja do jeito que Ele quer, se você se deixar ser poldado por Ele. Se você se deixar ser tratado por Ele. Se deixar ser moldado por Ele. Para servir na causa do Mestre. Para servir na causa do Mestre. Tem um louvor antigo que diz assim: é hora de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração. É hora de unir as forças, porque Deus opera onde há união. É hora de reconhecer e assim dizer: eu nada tenho feito. Por que não começar agora, já que estamos na última hora? Alguém já viu esse louvor? Conhece? A Jeane conhece? É bem antigo o louvor, de 1900 antigamente, mas é uma letra tão moderna quanto o jornal de hoje, como a Bíblia. Então é hora de nós unir as forças, porque Deus opera onde há união. É hora de nós reconhecer e dizer assim: Senhor, eu não tenho feito nada, mas eu quero fazer. Eu tenho feito tão pouco, mas eu quero continuar. Senhor, eu quero, eis-me aqui, Senhor, não quero ser apenas envolvido, mas eu quero ser comprometido. Eu quero ser comprometido contigo. Eu quero ser comprometido com a tua obra. Eu quero ser comprometido com a igreja. Eu quero estar enxertada na videira verdadeira e produzir frutos para que o reino de Deus seja implantado, para que o reino de Deus se expande na terra, com o meu estilo de vida, com a minha maneira de ser. Que pessoas olhem para mim e para ti e vejam em nós a luz de Cristo. E nós, como astro, que recebemos a luz dele, não a nossa própria, mas a luz do sol da justiça. Brilharmos numa geração corrupta,
injusta, brilharmos como astro e levarmos a luz do Evangelho a outros que estão sem a luz do Evangelho. Então esse é o nosso objetivo. Quantos querem dizer sim para o Senhor? Glória a Deus. Essa é a missão da igreja. Missão de levar o ID. Missão de levar o ID do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, apresentar as nossas vidas diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero frutificar, eu quero produzir fruto, eu quero gerar fruto. Se tem alguém que quer renovar sua aliança com o Senhor, hoje é a noite oportuna. Hoje é a noite de oportunidade para renovar a tua aliança com o Senhor, para se deixar ser poldado por Ele, ser tratado por Ele, ser forjado pelo Senhor. Se nessa noite tem alguém que queira fazer uma aliança com Deus, eu te convido aqui na frente. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor, se você quer fazer uma aliança de compromisso com Ele, hoje é noite de oportunidade. O Senhor conta comigo e contigo para estarmos comprometidos com Ele, comprometido com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar orando com o pastor Leonardo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A oportunidade está aberta e ao mesmo tempo dessa oração de compromisso, se tiver alguém para se reconciliar, aceitar o senhorio de Cristo, a oportunidade está aberta. Amém, meus irmãos? Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. E vamos clamar ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por este culto missionário, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos missionários neste lugar, mas os nossos irmãos missionários além das fronteiras, Senhor, te apresentamos, Senhor, mais uma vez. E a cada um de nós, Senhor, que moramos aqui neste lugar, que somos moradores, que somos desta congregação, que o Senhor renove, que renovemos a nossa aliança contigo, Senhor, para fazermos missão nas células, na nossa casa, na nossa família e neste lugar, Senhor, em o nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, nas tuas mãos, como a flecha na mão do valente, que alcance o alvo, em o nome de Jesus. Seja tocado pela glória de Deus, seja tocado pela presença do Senhor. Receba o renovo e a vida de Deus, em o nome de Jesus. Que esta igreja seja uma igreja missionária, que eu e você sejamos o missionário da última hora, porque o arrebatamento está às portas. Em breve Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Os sinais da vinda do Senhor estão aí. Pai, nós queremos orar pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelas nossas crianças, pela cidade de Manaus, pelo Lírio do Vale, Senhor, pelo Augusto Montenegro, esse conjunto, condomínio Lyon, Senhor. Enfim, meu Deus, abençoa todos os moradores que passam, Senhor, nesta rua, Senhor, que eles sejam alcançados, atraídos, Senhor, pela tua glória. Em nome de Jesus, apresentamos, Senhor, os nossos pastores, pastor Deno do Vale, Senhor, os pastores auxiliares desta igreja. Deus, te apresentamos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, pastor Jonatas Câmara. Enfim, Senhor, toda a obra missionária na cidade de Manaus, Senhor. Esta festa desta congregação não é festa para homens, mas é para ti. Festa espiritual, culto de adoração ao nome do Senhor. Também apresentamos a nossa nação. Traz paz nesta nação, através da tua justiça, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor, e faz justiça a esta nação. Como igreja, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. É o Senhor que é a nossa justiça, é o Senhor que solta os encarcerados, é o Senhor que liberta os cativos, é o Senhor que julga com justiça a causa do órfão, da viúva, do necessitado, daqueles que estão aprisionados, Senhor, em prisões humanas, Senhor. Em o nome de Jesus, é o Senhor que liberta, Pai. E oramos, Senhor, pela paz de Jerusalém, por Israel.
É o meu dever, o dever da igreja, orar, Senhor, por Israel. Orai pela paz de Jerusalém, orai por Israel. Nós o abençoamos em o nome do Senhor, porque queremos ser e somos abençoados, porque abençoamos aquilo que Deus nos mandou orar e abençoar. E assim abençoamos, Senhor, oramos por Israel. E estamos abençoando, somos abençoados, o Brasil e as nações da terra. Que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão de cada dia o Senhor venha suprir as nossas necessidades, Pai. A cada irmão, Senhor, aos estrangeiros que estão nesta cidade, meu Pai, aos injustiçados que estão nesta nação, contempla cada um, Senhor, e julga no teu tribunal, Senhor, que o Senhor é o justo juiz que julga as nossas causas. Leva-nos na tua paz, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Senhor. Dá-nos sonhos espirituais, visão da tua glória, Senhor. Visão da tua glória, meu Pai, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja diga amém.